Bom dia, paz de Cristo, mais uma vez aqui. Comece bem o seu dia e vamos começar bem o dia hoje, hein? Não importa a hora que você esteja assistindo, não importa o momento, você está na academia, você está em casa, você acordou 7 horas da manhã ou está assistindo 7 horas da noite. Palavra de Deus sempre vai te abençoar, sempre vai te inspirar, e eu estou com uma palavra no coração aqui para inspirar você hoje. Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. O tema de hoje é lave suas redes. Fala assim: apóstolo, mas eu não pesco, eu nem estou no mar, eu nem tenho barco, eu nem gosto de pescar. Eu não gosto de pescar. Está estressado, vai pescar. Se eu estiver estressado e for pescar, irmão, eu mergulho, pego os peixes tudo na unha, não vai dar certo para mim não. Mas qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que Pedro, junto com os seus sócios majoritários ou minoritários, passaram uma noite inteira pescando. Agora, você não pode olhar para a pescaria de hoje, você tem que olhar para uma pescaria de 2000 anos atrás, sem freezer, sem gelo, sem câmara fria, sem estoque. É assim que você tem que ver. Há 2000 anos atrás, a maioria das coisas eram diárias. Você matava um animal hoje, dividia com todo mundo, cada um comia um pedaço, no outro dia já ia para cima. Só que nessa noite, a pescaria teve uma derrota, um fracasso, um dia mau, ou melhor, uma noite má, uma noite ruim, porque eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Agora, o fato de não pegar nada não significa que não tenha que lavar as redes. Eu não sei qual é o seu trabalho, mas uma empresa, loja de carro, um supermercado, uma roupa, mesmo que ela não tenha vendido nada o dia inteiro, o vendedor está cansado, o dono da loja está cansado, o caixa está cansado, o responsável pela limpeza está cansado, o custo aconteceu do mesmo jeito. Por quê? Porque todo o trabalho para vender ou não, ele vai existir. Todo trabalho que você tem, que não tem resultado, te frustra. Não tem pecado nisso. Tem dia que eu chego aqui, a igreja está cheia, eu fico feliz. Tem dia que a gente chega aqui, parece que todo mundo combinou naquele dia viajar, passear, e eu vejo um monte de buraco. Eu falo: puxa vida, cadê o povo? Por quê? Porque a gente quer que as coisas deem certo. O lavar as redes é para aquele dia que não dá certo. O lavar as redes é para aquele dia que você pensa: será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu vou continuar fazendo isso? Nessa hora, você precisa aprender, viver, que esse período difícil não é para você desistir, não é para você parar, é para você lavar as redes. As pessoas dizem: apóstolo, eles não pegaram nada. Pegaram. Eles pegaram enrosco, peixe morto, algas marinhas, mato. Eles pegaram. Se raspou o fundo, veio pedra. Agora, por que eles precisavam lavar as redes, sendo que eles pegaram aquilo que não presta? Segura aí. Aquilo que eles pegaram na rede, que não presta, se não lavar, número 1, apodrece a rede.
Número 2, apodrece o peixe que eles vão pegar no outro dia. Porque aquilo lá dá bactéria, dá fungo. Terceiro, principal, pode comprometer a segurança de puxar o peixe. Pode estar muito cheio, a rede podre e rasgar a rede. Ou seja, o trabalho foi todo embora. O que eu quero falar com você no Comece Bem o dia de hoje? Tem coisas que você não vai fazer com prazer. É isso aí. Tem coisas que você não vai fazer alegre. Tem coisas que você não vai fazer porque teve vitória. Você vai fazer porque você quer ter vitória. Você quer romper com aquilo ali. Você quer vencer essa área da tua vida. Então, às vezes, você vai precisar estudar mais, mesmo sem ter tido resultado na prova. Você vai precisar estudar mais, mesmo ter tido um bom resultado, mas você não passou naquele concurso porque alguém foi melhor que você. Você não pode jogar a rede fora. Talvez esse seu casamento. A gente vê muito divórcio hoje, porque as pessoas não lavam as redes, não cuidam do casamento. Querem tocar o casamento, faz uma baita de uma festa, investem pesado em roupas, na casa, no carro, na lua de mel, e depois, rede suja. Vai apodrecendo, eu não vou gastar tempo com isso não. Aí quando vê, o casamento rompe. Aquela empresa que começaram animados, mas com o passar do tempo, começaram a abrir mais tarde, chegar mais tarde, piorou o produto. É igual a igreja. A igreja. Não adianta a gente ter um ano animado. Não adianta a gente ter uma mensagem boa. Não adianta a gente só querer a igreja cheia. Não adianta a gente só querer todo mundo maravilhoso. Tem hora que não é assim. O que eu tenho que fazer? Lavar as redes, me preparar, me ajeitar. Por quê? E aí eu caminho para o final. Porque nesse dia que a rede estava suja, sem resultado, foi o dia que Jesus estava lá. Então você pode ter certeza, Jesus não está na sua vida só no dia das pescarias maravilhosas. Jesus está naquele dia que nada deu certo, que as coisas não aconteceram. Jesus não é uma pessoa que só está com a gente porque a gente está bem. Jesus é uma pessoa que está com a gente porque está com a gente. Seja no dia bom ou no dia mau, no dia que você vendeu, no dia que você não vendeu, o dia que você comprou alguma coisa que valorizou, do mesmo jeito que você comprou alguma coisa que perdeu dinheiro. Jesus está ali. E aí o que acontece? Jesus prega, dá uma olhada, a galera lavando as redes, com certeza, desanimados. E eu vou te provar, depois você lê lá, que Jesus chega e diz assim: vamos pescar. Ele não pergunta para Pedro: ô Pedro, como é que foi a pescaria? Não tem a pergunta? Não, tem sim. Pedro fala que trabalhou a noite inteira e nada apanhou. Isso fala quando Jesus diz: vamos pescar. Apóstolo, me explica isso melhor. Jesus, ele sabe dos seus problemas. Ele sabe. Não pense você que ele não sabe, que ele sabe. Jesus sabia do problema de Pedro ali. Tanto é que Jesus já chega direto na ferida, sem rodeios, sem meias palavras. Pedro, vão pescar. Aí Pedro fala: Senhor, passamos a noite inteira e nada apanhamos. Aí era o segredo. Mas pela tua palavra, até arrepia esse texto, porque esse texto me ajuda muito. Mas pela tua palavra, porque é o Senhor que está dizendo, isso sou eu falando, porque é o Senhor que está me mandando ir nesse lugar, eu vou. Agora, só que não adianta você ir. Pô, claro que ele foi. Não, e calma.
Tem gente que vai. Tem gente que ouve Jesus falar e ele vai. Mas na hora Jesus fala assim: jogue do outro lado. Gente, eu já vi um barco réplica dessa época. O dia que eu fui lá em Israel, eu já fui 3 vezes lá. As 3 vezes eu fui no Mar da Galileia, e as 3 vezes eu fui no museu, e essas 3 vezes eu vi o mesmo barco lá. É uma réplica do barco que na época eles usavam. Não é o barco de Pedro, é uma réplica do barco que eles usavam. Gente, jogar do lado direito ou do lado esquerdo, na frente ou atrás, não muda nada. Você olha o tamanho do barco. Esse púlpito, esse altar que eu estou aqui, ele tem 14 metros de comprimento. O barco tem no máximo 6, 7, não tem. Então você imagina no mar, 6 metros por 2, 3 de largura. Qual a diferença? A diferença está nos detalhes. A diferença está no nível de obediência, que você pode obedecer uma grande coisa e não obedecer uma pequena coisa. Talvez você já obedeceu coisas tremendas que Deus te mandou fazer. Deus já te pediu para ofertar, você ofertou. Deus já te pediu para comprar um negócio para a igreja, você comprou. Deus já te pediu para abençoar uma família, você abençoou. Mas às vezes Deus está te pedindo para largar um comportamento errado e você não consegue. A sua pescaria maravilhosa, extraordinária, vai depender de você obedecer em coisas grandes e em coisas pequenas. Comece bem o seu dia, está aqui hoje, sabe para te dizer o quê? Você já obedeceu a Deus em muitas coisas, mas joga a rede do lado que Ele está mandando. Por mais que a sua visão humana fale, o que vai mudar? Eu jogar do lado esquerdo, do lado direito, o barco, do que vai mudar? Não é o que vai mudar, é o que já mudou. O peixe está do lado que Jesus falou. No campo natural, eu até creio que o peixe estaria em volta do barco. Normal, porque quem pesca sabe, eu já pesquisei. Ele chega, não tá assim, ele não está do lado do cardume de peixe. Pega comigo a visão. Se põe na imagem. Ele para o barco no meio do peixe ali, do cardume. Tanto faz qual lado vai jogar que vai pegar o peixe. Mas com Jesus não existe a palavra tanto faz. Um rei chamado Saul perdeu o seu reinado, porque Deus deu uma palavra para ele e ele cumpriu parte da palavra. É uma história para um outro dia, mas guarde isso. Um rei chamado Saul recebeu uma ordem de Deus e ele cumpriu a ordem 90%. 10% ele fez do jeito dele. Os 10% comprometeram o seu reinado, a ponto de o único ser humano que eu encontrei na Bíblia que Deus falou, eu o rejeitei. Olha, irmão, comece bem o seu dia. Se Deus te falar, vão para o fundo do mar, vai. Se Deus te falar, joga a rede, joga. Se Deus te falar, joga do lado esquerdo, joga do lado esquerdo. Não negocie o que Deus estiver falando. Sabe por quê? Ele tem pensamentos de paz, de bem para a tua vida. Ele conhece o amanhã. Muitas vezes Ele tira alguém da tua vida e você fala, meu Deus, por que essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo? Eu já fiz isso. Mas eu aprendi no Espírito que do mesmo modo que o tempo daquela pessoa venceu para mim, o meu tempo para aquela pessoa venceu. Do mesmo modo que Deus deu uma voz de comando para um rei e ele cumpriu 90% e faltou os 10%, e esse homem foi rejeitado, eu e você não precisamos ser rejeitados. E se erramos, peçamos perdão a Deus. Comece bem seu dia, comece bem sua vida. Volte para o centro da vontade de Deus, nos mínimos detalhes. Quem é das antigas sabe, nos mínimos
mínimos detalhes. E pode ter certeza, Deus vai fazer coisas extraordinárias e você vai ter uma pescaria extraordinária e você vai ter uma vida sim, de algumas noites de redes vazias. Limpe suas redes, limpe sua alma. Eu nem entrei nessa área. Limpe sua alma com aquilo que não deu certo e te prepare para Deus colocar aquilo que vai dar certo. Deus abençoe você, fique na paz. E não se esqueça, hein, de segunda a sexta, comece bem o seu dia, 7 horas da manhã. Envie para um amigo aí, dá um ok, dá um glória, dá um aleluia, dá um like, se inscreva no canal e nos acompanhe. Valeu!